Vamos lá, né? Vamos começar dando nossas boas-vindas ao pessoal, aos nossos telespectadores. Bom dia, boa tarde, boa noite, depende da hora que você está nos assistindo. Mais um episódio do Portal Disciplinas, agora com a presença ilustre da nossa professora, que ainda não é nossa professora, mas se Deus quiser um dia vai ser, Ismênia Blavatsky, é assim o nome? Isso. Bem diferente, né? Acertou. Ganhou meu? Blavatsky, bem peculiar. Não só professora, mas diretora coordenadora da Diretora de ensino. Diretora de ensino no nosso IMD. Muito obrigado por estar conosco. Obrigada a vocês por me convidarem. Estamos muito felizes com a sua presença, certo? E vamos nos apresentar. Meu nome é Gilvan Rodrigues, sou um calouro, sou da turma da noite e do bacharelado de Tecnologia da Informação. E você, quem é? Eu sou Tobias, sou calouro também, do noturno do BTI. E falamos um pouquinho. Faltam os dois. Opa, e aí, gente? Fala, pessoal! Então, eu sou a Ismênia, estou como diretora de ensino, fez um ano agora. Sou estatística, trabalho com estatística desde... Vocês não tinham nascido ainda, provavelmente. E já lecionei na graduação as disciplinas de probabilidade, ética e dados, e agora eu estou com uma disciplina de probabilidade e inferência. E hoje a gente vai falar sobre ética e dados, é assim? Exatamente, uma das várias disciplinas que a senhora ministra, né? Fora a ética e dados, quantas disciplinas a senhora falou que são várias, né? Que a senhora falou, ministra a probabilidade, tem... Probabilidade e inferência. Eu já assumi umas turmas, né? Embora não seja a minha expertise, mas eu já assumi algumas turmas por problemas genéricos, assim, a análise combinatória. Eu já assumi 5 turmas de uma vez só. Meu Deus. Já assumi também turmas de banco de dados. Banco de dados não, estrutura de dados básicas 1. Acho que já tive umas 2 ou 3 turmas. Uhum. E na pós-graduação. Na pós-graduação eu já dei algumas turmas. Acho que a próxima agora vai ser métodos quantitativos, ou pesquisa quantitativa, alguma coisa assim. Inteligência artificial aplicada à educação também. Na graduação também. E na pós. Aí tem turmas de raciocínio lógico. Pensamento computacional também, eu já dei pensamento computacional. Não, a gente tá pagando agora, inclusive. Boa sorte. Tipo isso, que agora tá EAD, né? É bem difícil complicado de acompanhar, mas ao mesmo tempo que é difícil de acompanhar, dá uma margem da gente se adaptar, né? Cada um tem a rotina, né, e vai se adequando. Enfim, há controvérsias do EAD, né? Eu não gosto muito dessa matéria ser EAD, não. Também não. Enfim. Talvez outras matérias sejam interessantes, mas pensamento computacional é uma disciplina para vocês que são calouros. É muito importante. Era para ser presencial, com certeza. Na minha cabeça era para ser presencial, mas a gente tem alguns problemas aqui no nosso instituto que eu acho que vocês já devem saber, que é falta de espaço. Falta de, talvez, de uma dinâmica um pouco mais focada nos problemas que os calouros têm quando entram no instituto. E a gente está trabalhando nisso. Para reverter a situação, né? Para minimizar a evasão, assim, é muito alta ainda a taxa de evasão de quem entra e passa do primeiro para o segundo período. É muito grande. E a gente tem feito trabalhos junto com a unidade da Ciência e Tecnologia, né, da ECT, e com a reitoria, para trabalhar mais vocês que entram, né, no primeiro período. Então, provavelmente vocês vão pegar isso no próximo semestre, algumas das ações, mas aí vocês já vão ter um pouquinho do que é o ensino superior, né, nesse primeiro período que vocês estão. Eu acho que é um choque muito grande para vocês entrarem nesse primeiro período vindo de um ensino médio, que é totalmente diferente do ensino superior.
E eu acho que precisa de um pouquinho mais de suporte para vocês, sabe? Pensamento computacional é uma disciplina que ela é muito importante. Tem pessoas que têm mais facilidade, mas tem pessoas que não têm tanto. Tem pessoas que vêm do IF, que já Com viram certeza. isso, né? Tem Então, gente que não vê o que é mais difícil. que sofre um pouquinho mais. Eu acho que tem todo esse... E mais sendo lógica de programação, né? Que é algo muito importante que a gente vai ver durante o BT inteiro, eu acho. vai balizar, né, a profissão de vocês, de fato. Só focando aqui mais na ética e dados, que a senhora pode falar um pouco do que se trata a disciplina? Essa disciplina, ela foi criada especificamente para o Programa de Estudos Secundários, né, o PES, que é uma das formas que o IMD tem de tecer áreas de conhecimento para que os estudantes possam cursar, né? A gente não tem uma estrutura curricular que ela seja muito fechada, né? Ela é bem ampla e ela dá muita liberdade para que os estudantes possam escolher suas trilhas de conhecimento. Então você tem as disciplinas obrigatórias, mas elas não prendem tanto as disciplinas de áreas de conhecimento que todo mundo pode cursar, né? Então ela dá mais liberdade para os estudantes para poder cursar a disciplina. A gente vê outros cursos que, se perder uma disciplina no primeiro período, só vai cursar, né, daqui a um ano, e aí prende toda bagunça toda a vida da pessoa. No IMD a gente tem uma estrutura curricular que ela é um pouco mais livre, né, um pouco mais ampla, e nessa estrutura curricular ela tem áreas de conhecimento que não chegam a ser ênfases, né, mas são áreas de conhecimento que você pode cursar, e cursando aquela quantidade de carga horária você tem um certificado de que você cumpriu aquela área. Então, no caso, por exemplo, de ética e dados, ela é uma disciplina que faz parte do PES de ciência de dados, faz parte do PES de inteligência artificial. Então, se você cursar essa disciplina, você já começa uma trilha, né, de conteúdos dessas duas áreas de conhecimento. Então, ela foi criada para essas duas áreas de conhecimento e parte para ser, inclusive, uma optativa do bacharelado em tecnologia da informação. Então, você pode cursá-la como um optativo e que surgiu da nossa observação do mercado, né? Então, tudo se fala hoje de modelos, né? A gente escuta muitas pessoas que não entendem da área, né, de inteligência artificial, principalmente, que dizem assim: quem controla a nossa vida hoje é o algoritmo, né? Como se fosse um ser, né? Um ser. Criado sozinho. É, verdade. Eu escutei uma palestra sábado passado, não vou falar nomes, mas enfim, a pessoa disse assim: o algoritmo faz com que você mude sua vida. O algoritmo controla a sua vida, como se fosse uma entidade, né? Enfim, não é essa a discussão. Mas a questão da ética e dados, ela surge dessa observação. A gente trabalha com dados, trabalha com estruturas, ferramentas, constrói modelos, e até que ponto o que nós fazemos pode estar controlando de fato a vida de uma outra pessoa, ou ela está... A gente se preocupa com essas questões éticas quando trabalha com dados, né? Um exemplo interessante para se falar, e a gente geralmente vê na mídia, é quando surge que uma pessoa foi barrada numa determinada loja por suspeita de que estava cometendo algum furto dentro da loja, né? Então, geralmente isso já aconteceu, deu várias mídias com pessoas de determinada raça, ou de determinada idade, ou de determinada classe social. Provavelmente isso foi efeito de uma identificação, né, visual de um sistema de segurança que acionou
né, a pessoa segurança que foi lá verificar. E aí, esse acionamento, provavelmente, ele vem a partir de um modelo, né, a partir de uma construção que é baseada em dados. Até que ponto é ético eu falar que uma determinada classe social, ou uma determinada raça, ou uma determinada faixa etária comete mais delitos do que outra, né? Então, Teve, até acho que foi ano passado, divulgaram, a inteligência artificial criou um modelo de uma pessoa perfeita que colocou só traços brancos, você não colocou nenhum traço. Criou um modelo idealizado de uma pessoa branca com uma pessoa perfeita, né? Exatamente. Então isso é muito preocupante, né? Você divulgar algo desse tipo. Por que que a pessoa perfeita tem que ter uma determinada característica, né, racial ou qualquer outro tipo? É complicado a gente falar isso hoje em dia, no nosso dia a dia, né? Tem uma situação que eu não sei se vocês viram, que é muito complicado também de falar, que é de uma pessoa que não é brasileira, não estava no Brasil, estava na Europa, né, num país até nórdico, e estava em depressão, e perguntou para uma ferramenta de inteligência artificial o que ela deveria fazer para deixar o mundo menos poluído, né, menos... O que ela poderia fazer para contribuir para deixar o mundo menos... Um lugar melhor. E a inteligência artificial respondeu, olha, sim, claro. Meu Deus do céu, eu não sabia dessa notícia, mas é muito pertinente, sabe? Pois é, até que a pessoa cumpriu, né? Então, sim. Assim, o quão é ético você criar ferramentas que fazem com que as pessoas tomem decisões sem o conhecimento de que aquilo é uma ferramenta construída. E pegando até pelo próprio conceito da ética assim, absolutista, né? Ela deve-se, né, promover o bem-estar geral. E como é que, né? Assim, uma ferramenta que desenvolvemos, né? Enfim. Exatamente. Já puxando que a senhora falou disso, qual a senhora acha que é a importância da disciplina para um profissional de tecnologia de informação? Eu acho que ela não deveria ser uma disciplina optativa, sinceramente. Eu acho que ela deveria ser uma disciplina obrigatória. Eu achava que era também. Eu também. Pela gravidade, sabe, dos assuntos que Exatamente. estão nela. É uma disciplina que no meu pensamento, assim, de cidadão, é para ser uma disciplina obrigatória, né? É uma discussão que ela não está só na TI. Ela é uma discussão hoje que está no nosso dia a dia, porque a gente hoje utiliza ferramentas de inteligência artificial, baseada em modelos, baseada em dados, e que são ferramentas que elas fazem com que a gente tome decisões. Né? Então, já que nós somos o profissional que cria essas ferramentas, ou que pelo menos trabalha mais com essas ferramentas, o desenvolvimento dessas ferramentas, o que a gente precisa fazer? Considerar que, de fato, todo mundo tenha essa construção da necessidade de ter decisões éticas no trabalho. Então, eu acho que ela deveria, de fato, ser uma disciplina obrigatória. Tecnologia da Informação e Sociedade, que é uma disciplina de primeiro período, ela faz um pouco esse papel. Só que, a meu ver, ela já tem uma abrangência muito grande. E que ética e dados vem tratar com um pouco mais de profundidade a questão do uso de modelos, legislação principalmente, a construção de como você pode ser um profissional mais ético, pensando nessas nuances de se trabalhar com dados. Então não deveria, de fato, ser uma disciplina de primeiro período. Embora ela seja livre, né, você pode cursar em qualquer momento, mas eu acho que você precisa ter um pouquinho mais de maturidade para cursar. E é mais uma ferramenta não perigosa, né? Que são os dados, a internet. De forma geral, é verdade. Exatamente. É porque essas ferramentas, elas se desenvolvem de uma forma muito rápida. E a nossa sociedade não se desenvolve, né, não evolui tão rapidamente como essas ferramentas. Tá? Se você for parar para observar
questões de legislação, elas passam, às vezes, décadas para poder ser feitas de uma situação que ela foi evoluindo, né? Então, há muitos assuntos polêmicos que a gente pode até tratar, por exemplo, a licença paternidade para pais que adotam, por exemplo, né? Então, isso foi agora, há pouco tempo, recente, que foi legislado acerca disso. A nossa relação, né, enquanto sociedade, ela vem sendo legislada desde sempre. Mas e a nossa relação enquanto sociedade nos meios eletrônicos? Isso é algo recente, né? Os legisladores não pararam para pensar nisso. Então, a nossa sociedade, as nossas ferramentas, elas evoluem tão rápido com relação a métodos de inteligência artificial, ferramentas, enfim, uso de dados, né? Eu fiz estatística, depois eu conto essa história. Mas, e a nossa sociedade não está evoluindo na mesma velocidade. Então, é muito pertinente o que você disse, porque realmente a gente não está preparado, talvez, para essas situações, né? Vou contar a história da estatística. Quando eu fiz graduação, a gente lutava para conseguir uma base de dados para analisar. Mas era muito difícil, vocês não têm noção. Era muito difícil. A gente não tinha campo de trabalho. Entravam, né, na minha turma entraram 48 pessoas, se formaram 4. Nossa, vocês terem ideia. Que isso? E a turma anterior à minha, entraram 2. Tá parecendo física. Parecendo física, né? Pois é. Mas era mais ou menos isso. A gente ficava brigando, sabe? Até que no ano que eu entrei, teve no ano antes, teve o curso estava quase se acabando, porque não tinha ingresso, né? E não era Enem, era vestibular mesmo. E aí, um ano antes de eu entrar, foi feito, os professores viram que não estava tendo ingresso, porque ninguém sabia o que era estatística, fizeram uma divulgação nas escolas. Foram todas as escolas divulgar o que era estatística, para que servia. E aí teve um bom ingresso, mas porque entrava de segunda e terceira opção, né? Então entrou uma turma, mas a maioria não queria estar ali. Não queria. Né? Que entraram de primeira opção, se eu não me engano, foram 10 dos 48. E aí, assim, a gente não tinha perspectiva de trabalho, não tinha. Era pra gente se formar e trabalhar em subempregos. Não que não seja digno, pelo contrário, mas você passar 4 anos na faculdade para você fazer algo que não tem nada a ver com a sua carreira, muito frustrante, né? Era muito chato. Ou você tinha que se mudar para outras áreas, né? Para outros grandes centros. E conseguir uma base de dados para analisar era muito difícil. E hoje a gente tem dado em qualquer coisa. Esse reloginho passa o dia coletando dados a meu respeito. Se eu quiser no final do dia, eu vou analisar como foi que eu me comportei ao longo do dia, né? Esse celular, por exemplo, ele captura muita coisa. A gente tem internet no celular. Na época que eu entrei vocês vão cortar isso, né? Na época que eu entrei na graduação, não tinha nem computador, não tinha laboratório pra gente. A gente fazia estatística à mão. A gente fazia gráficos, uma calculadora, a gente fazia gráfico em papel milimetrado. Meu Deus! Eu sou quase dinossaurica, gente. Nem lembrem disso. Um patrimônio histórico, né? Exatamente. Era difícil. E hoje tem dados em tudo. A gente consegue dados de tudo o que a gente quiser. Sem contar também na análise, né? Que é bem mais rápida, digamos assim. Porque, como você mesmo falou, a análise devia ser feita manualmente. Agora a gente consegue até utilizar um computador para nos auxiliar nessa análise dos dados, né? Ainda bem, né? Ainda bem. A gente tinha base de dados em que a gente tinha que calcular a inversão de matrizes para poder achar estimadores. Hoje em dia, com segundos, você consegue analisar milhões de dados. Então, e a pergunta é que ele já manda tudo organizado. Pronto. Exatamente. Então, assim, hoje em dia, essa evolução, que ela, assim, se você pegar o pessoal que é da minha geração, não que eu seja muito velha, tá? Mas se pegar o pessoal da minha geração que acompanhou essa evolução foi muito rápida. E a nossa legislação não acompanhou essa velocidade.
Então, para que isso aconteça, é muito importante se falar de ética. Sabe o quanto isso está ligado com os dados. Existem bancos, portais que têm bancos de dados que são bancos de dados de repositórios. Você pode trabalhar várias vezes na base de dados, várias pessoas trabalham, enfim. Hoje é muito comum ter repositórios, né? Mas algumas colunas que são as variáveis, que eram simples da gente achar antigamente, quer dizer, simples assim, a gente tinha isso à disposição, hoje não tem mais. Então, por exemplo, a coluna raça, em algumas bases de dados, ela já não está mais presente. Isso é importante, em alguns repositórios. Logicamente, que em dados demográficos, a gente precisa dessas informações. Logicamente, até porque a gente precisa dar um direcionamento para questões administrativas, né? Mas, por exemplo, bases de multipropósitos, por exemplo, que tenham a questão de criminalidade e que tenham raça, já são coisas muito sensíveis, né, de você relacionar. Entendi. Então, a disciplina de ética e dados, ela traz essa possibilidade da gente refletir sobre o que pode ser feito com conjuntos de dados, né, e até que ponto essas questões elas podem ser consideradas para análises maiores, para construir ferramentas, para tomada de decisão, né? Então, são coisas... Quando a gente diz, eu vou fazer um seguro de carro, e aí a pessoa pergunta, isso é do sexo feminino? Né? Isso é importante porque ele já sabe que as pessoas do sexo feminino, elas, na base de dados deles, têm menos acidentes, né? Tem menos possibilidades de acidentes. Mas até que ponto, se você entrar com essa informação... Né? De fato, né? É verdade. Então, tem que ter uma reflexão sobre essas coisas. Tem que ter um dosador, né? Mas, enfim, de fato, como você fala, acabou de resumir muito bem a disciplina, né? Acabou de resumir muito bem. Mas como é que você de fato administra? São traz slides durante as aulas e são determinados tópicos que são atrás, né? E meio que desenvolve eles em aula, como é que seria? Ou a senhora meio que já tem, vai pelo feeling, digamos assim. Como é que isso é uma boa pergunta. Uma turma não é igual a outra. O conteúdo é o mesmo, mas uma turma nunca é igual a outra. Então, tem turmas que elas têm dinâmicas melhores, né? Teve um semestre que eu ministrei ética e dados numa turma à tarde e à noite. Eram 140 estudantes, 70 à tarde e 70 à noite. Eles, naturalmente, desenvolveram uma questão de competitividade entre eles. As duas turmas eram muito competitivas. Então, assim, o que eu passava à tarde, geralmente a gente pontuava. Eu gosto muito de joguinhos, de atividades em que eles constroem e ganham pontuações. E eu passava a mesma atividade para a turma da noite. E eles já sabiam. E eles ficavam, professora, qual turma foi melhor, à tarde ou à noite? Eles diziam que eu gostava mais da turma da noite. Eu gostava mesmo. Mas eu não posso dizer isso, tá? Cortem isso. Não precisa cortar. Mas, assim, eu acabei descobrindo que essas duas turmas, elas se estimulavam assim, né? Eles prestavam atenção mais, porque eles queriam ganhar mais pontos. Então, isso foi interessante. As turmas que elas acontecem sozinhas, né? Uma turma no semestre... Cada turma tem a sua dinâmica. Eu dei essa disciplina, ética e dados, no curso de verão. E no curso de verão, a gente se via todo dia. Né? São só 6 semanas, então tinha que ser muito rápido. A gente acabou tendo uma dinâmica muito fluida com relação às atividades. Eu não podia passar atividades teóricas para eles. E só teoria, aulas puramente teóricas, porque ficaria um negócio meio maçante. Todo dia, né? Tem que dar uma diversificada, assim, eu acredito. E eu não curto muito essa... Só, assim, slide. Eu não curto slide. Eu dou slide? Dou. Quando eu acho que tem algum conceito importante para passar e que eu sei que eles não vão conseguir, não digo conseguir por competência, mas que seria mais demorado de atingir o objetivo, né?
principalmente no curso de verão, que é muito rápido. Então, eu sei que se eu passar uma atividade, né, para que eles reflitam sobre o conceito, eles vão demorar mais tempo. E eu preciso disso no dia seguinte, né, para uma outra atividade que precisa desse conceito. Então, as turmas, elas são bem diferentes. Eu geralmente gosto mais das atividades em que são proativas, em que o estudante vai participar do processo de construção do conhecimento. Não só eu ficar falando sobre o que eles precisam aprender, até porque eu não posso competir com o celular, sabe? Então, todos os estudantes com o celular, eu acho que são muito mais interessantes os celulares do que eu. Então, eu preciso muito da colaboração dos estudantes para que a aula consiga fluir. Então, é a minha forma de lidar com sala de aula, sabe? Aproveitando até, a senhora falou, né, que, enfim, um dia, depois outros alunos nesse plano médio verão, né, precisavam saber o conhecimento, né, e, enfim, eles tinham que ser ágeis nessas atividades. O que é necessário saber antes, né, digamos assim, se a gente fosse entrar hoje em dia, o que é necessário saber antes para cursar de fato a disciplina? Quais são os nossos conhecimentos necessários? Eu poderia até pontuar, eu acredito, TIS, né? Porque talvez, pelo menos a ética, a definição de ética, eu só fui aprimorar mais graças a TIS, sabe? Eu acho que deu uma ajudada bastante. É interessante você falar a respeito do conhecimento necessário para se cursar ética e dados. Ela é uma disciplina que não tem pré-requisitos. Então, assim, no primeiro semestre, se você quiser cursar, você consegue cursar. Você só não vai poder se matricular antes porque o seu plano de matrícula já está feito, né? Sim. Vocês já entram naquelas disciplinas do primeiro período. Mas é uma disciplina que você precisa trazer a sua bagagem pessoal para a disciplina. Né? A gente não trata ética e dados para aqueles... para uma pessoa que não tem ideia do que é um ser profissional. Então, vocês estão em construção, né, do profissional que vocês se tornarão. Muitos entram aqui já, inclusive, profissionais. Mas essa reflexão do que traz a ética e dados, ela precisa estar relacionada com a construção profissional de cada um. Então, o que precisa saber... Qual tipo de profissional você quer ser? Então, essa é a reflexão que a gente faz. Né? Qual é o tipo de profissional que você quer estar disposto a ser? Então, é isso que acredito que seja o mais importante de você trazer antes de começar a disciplina. Isso pode ser alterado? Lógico, porque a gente melhora a cada dia. Né? Isso pode ser desconstruído em algum momento, se você ter essa necessidade, se você sentir essa necessidade. Então, eu acho que o conhecimento que você precisa trazer é aquele que você gostaria de ser enquanto profissional. Né? O que são dados, acho que todo mundo na disciplina descobre, é bem interessante. Enfim, quais são os principais obstáculos pelos calouros que estão adentrando a disciplina? Tem algum obstáculo, ou sei lá, dificuldade tanto da senhora quanto deles? Assim, qual é o principal obstáculo que vocês se deparam ao adentrar a disciplina? Primeiro é vaga, né? Porque todo mundo é uma das disciplinas que mais tem demanda e poucas vagas para todas as demandas. Coisa boa, né? Isso surpreende um pouco, né? Assim, porque o pessoal às vezes não vê essas disciplinas. Eu conheço muita gente que é de TI, que quer muito só pegar o diploma, então esse tipo de disciplina eu acho que não faria o tipo. Pelo contrário, a gente teve uma turma, acho que foi a última turma que foi dada, com 40 vagas, 270 solicitações. De pessoas da universidade toda, inclusive. Né? Na turma de verão eu tive pessoas do direito, tive pessoas da física, da engenharia elétrica, da ECT, do IMD tinha bastante, né? Mas obstáculos. Pronto, o primeiro obstáculo é conseguir entrar, né? Conseguir entrar na disciplina. Vocês já sabem dos indeferimentos? Não, então deixa para depois. Tá certo. É um processo. Depois que você entra na disciplina, eu acho que
Não vou dizer um obstáculo, tá certo? Eu vou dizer um desafio, Pronto, tá certo? Tudo bem. Porque as ferramentas que a gente lida hoje em dia, né, principalmente de inteligência artificial, elas evoluem muito rápido. Então, uma disciplina que foi dada o ano passado, ela não é a mesma Que está sendo, dada esse ano. Com certeza, eu concordo com a senhora nesse ponto. Então, o docente, ele precisa estar muito antenado com o que está acontecendo. A primeira disciplina de ética e dados, que eu dei, naturalmente, ela não foi, nem de longe, nem se parece com a última que eu dei. Porque, apesar de terem sido semestres muito próximos, o conteúdo ser o mesmo, mas a abordagem ela é diferente. Inclusive os casos, por exemplo, esse caso, o último caso que a senhora deu do norueguês, né, que o rapaz, né, que cometeu, enfim. Nossa, eu acho que se fosse naquela época, se ela tivesse dado para esse exemplo, eles muito mais se envolveriam, né? Então, a cada caso, a cada nova informação, com certeza eu vejo que a disciplina tende a melhorar, né? Eu não digo melhorar, eu digo se adaptar à realidade. Isso, né? Porque assim, não tem como você não prever uma situação. Do aluno, sabe? Tipo, isso, está no nosso dia a dia. Exatamente. E é uma disciplina que ela é muito interessante, né? Você consegue ver acontecer questões éticas, né, com o uso de dados. É muito interessante, né? Você tomar decisões em que você está vendo o que está acontecendo. Né? É muito interessante. Eu digo que é um desafio, mas não digo que seja algo negativo, não. Eu acho que é algo que, de fato, está na área de TI. Sim, todo profissional de TI tem que se atualizar, se atenar, né? Quais são as principais dúvidas dos integrantes ao conhecer a matéria? Assim, dos novos, dos calourinhos. Eu não digo calouros, né? Porque a sala ela é bem eclética, né? Tem pessoas que são calouras, tem pessoas que são... Digo calor da disciplina, digamos assim, né? As principais dúvidas... Dos ingressantes. Bom, quando a pessoa entra na disciplina, a primeira dinâmica que geralmente eu faço é perguntar por que a pessoa escolheu a disciplina, né? E o que ela espera dessa disciplina. E teve um fato curioso, que na minha última turma de Ética e Dados, um dos estudantes disse assim, bom, eu entrei porque eu fui reprovado, não tinha mais o que pagar nesse horário. E ele foi sincero, né? Foi sincero. E ele disse assim, o que eu espero? Aí ele olhou pra mim e disse, eu não sei, me surpreenda. Caramba. Quase Masterchef, me surpreenda. Tipo isso, né? Então, eu achei interessante e eu guardo essa frase porque os estudantes, quando entram nessa matéria, eles têm uma expectativa. Ou é de não trabalhar muito, ou é de repente, ver a LGPD. Já me perguntaram, professora, essa disciplina só é LGPD? Não, LGPD é um conteúdo dessa disciplina. Essa disciplina tem muito conteúdo. É de 60 horas, então assim, não pode... Apesar de LGPD tem conteúdo para 60 horas, mas ela não é uma disciplina que fale só de LGPD. E as pessoas que entram na disciplina pensam que vão ver só a questão de legislação. E não é a verdade, né? A gente vê muito mais o quanto essas questões éticas estão no nosso dia a dia do que apenas uma lei, né? Aí a gente tem hoje várias outras leis que regulam a utilização de dados, né? O próprio marco da inteligência artificial, né, que está sendo discutido hoje no mundo todo. Então, acho que os estudantes, de fato, eles se surpreendem com o tanto de amplitude que pode ter a discussão de ética e dados. Eu acredito. Eu acredito na senhora e faço. A senhora já respondeu, se não perguntar as habilidades que não vai desenvolver, então já pode pular para a próxima, que é os possíveis conselhos para os ingressantes e o que a senhora focaria no curso se a senhora fosse aluna hoje em dia. Pergunta difícil. Pois deixamos no final, de fato. Né? Um conselho. Sim, para nós.
Participem o máximo que vocês podem. Mas é um conselho que eu não dou só para ética e dados, não. Eu dou para todas as disciplinas, sabe? Talvez diminuído alguns tempos entre etapas, ou diminuído etapas, se eu tivesse sido uma estudante um pouco mais dedicada na minha graduação. E olha que eu fui muito dedicada. Isso eu posso dizer com toda certeza. Era um curso que não era simples, né? As pessoas levavam 8 anos para se formar. Eu formei em 3 anos e meio. Nossa Senhora. Então eu fui rápida. Mas eu acho que eu poderia ter demorado mais, sabe? Ter feito em 4 anos certinho. Ter aproveitado mais. E ter aproveitado mais. Um conselho que eu dou para todas as pessoas, independente de fazer ética e dados, ou independente de qualquer outra disciplina, não deixem a universidade atrapalhar o estudo de vocês dentro da universidade. É bem... Assim, bem reflexivo, né? Paradoxal total. Ah. Eu escutei isso, eu tentei fazer um curso, uma segunda graduação, eu tive que desistir da minha segunda graduação para vir para cá, para o IMD como professora. Então, assim, eu digo que foi bom. Mas eu escutei no meu primeiro dia de aula da minha segunda graduação, não deixa a universidade atrapalhar seus estudos. E eu fiquei chocada. Mas depois eu fui parar para pensar, de fato, a universidade é um mundo que tem diversas possibilidades todos os dias. Todos os dias. Tem coisa acontecendo em todas as unidades da universidade. Todos os dias. Vocês podem assistir palestra do que vocês quiserem, vocês podem participar de trabalhos, vocês podem vivenciar dentro da universidade coisas que vocês não têm na vida de vocês. Tem gente, eu vinha para cá, para a universidade, porque eu não podia ir e voltar. Então eu vim para cá de manhã e ficava até de noite, porque eu tinha aula de manhã e à noite, porque eu não podia, né, ir para casa. E eu ficava na universidade, às vezes eu dizia, tá, eu vou fazer o quê? E hoje eu descubro que eu podia ter feito muito mais coisas aqui dentro, né? Coisas que acontecem em outros departamentos. Buscar informação. Na época não tinha um portal da universidade, não tinha um site, né? Eu disse a vocês que eu sou faraônica, né? Então, hoje tem, e essa informação está no nosso e-mail todo dia. Então, não deixem a universidade atrapalhar os estudos de vocês. Tem um professor que, às vezes, ele exige mais a frequência, mas se isso tiver num horário de algo que vocês tenham, isso vocês cortam também, se tiver alguma coisa que esteja no horário de algo que é interessante para vocês, sei lá na física, lá na nutrição, vão, sabe, a aula vocês recuperam depois, mas essa atividade talvez não. Então é algo que eu digo para todos os estudantes que chegam aqui na direção de ensino, não deixem a universidade atrapalhar o estudo de vocês, porque o estudo não é só a sala de aula, é viver a universidade, sabe? Experimentar coisas da universidade. E isso eu acho que é o que constrói vocês como profissionais. Tenham experiências na universidade, vivam outras unidades, né? Apareçam lá na SCT para ver o que é, como que é, apareçam na biblioteca. Não vivam só. O IMD é longe, né, de todas as outras unidades, né? É totalmente isolado, mas saiam por aí andando, desbravem, de dia, tá? De noite não é perigoso. É perigoso. De noite não. Para quem é do noturno, não faço de noite não. De dia pode fazer. Qual a outra pergunta? Sim, mas é bom a senhora até reforçar as habilidades que a gente vai desenvolver durante é verdade. a atividades. Tá. Eu acho que as pessoas que vocês passou do tempo, tá? O que eu sugiro para vocês o que eu sugiro não, o que se espera de um estudante que cursou a disciplina de ética e dados, que tenha um pouco mais de pensamento crítico sobre aquilo que está fazendo, né? Sobre a base de dados que está utilizando, sobre as ferramentas que está criando. Então, que sejam de fato um profissional que tenha condições de fazer essas reflexões e tomar decisões. Então, quando a pessoa cumpre o componente curricular de ética e dados, se espera que a pessoa consiga, de fato,
ser crítico acerca daquilo que está utilizando, daquilo que está criando. Então, eu acho que é isso que se espera. Bom, foi mais que o tempo que a senhora tinha disponível, mas agradeço a presença da senhora. Agradeço qualquer coisa. desculpa qualquer coisa. Agradeço a presença do Tobias. Me agradeço também. Obrigado por estar aqui. E obrigado a vocês.